criando semijoias incríveis com pedras naturais, onde eu ajudo mulheres a criar seus próprios modelos de semijoias com pedras naturais com acabamentos perfeitos. Eu sou a Laura, então seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E o tema da nossa live de hoje é como estimular a criatividade para criar as suas semijoias. Eu vou falar sobre criatividade, eu vou mostrar pedras naturais, um modelo de pedras e como fazer modelos criativos, como que a gente estimula a criatividade, porque esse é um assunto muito importante para nós que criamos semijoias com pedras naturais ou para qualquer pessoa que trabalha com criação e até no nosso dia a dia. Então, o pessoal está chegando, que coisa boa, o Instagram está avisando as pessoas que começou a live. E enquanto ele avisa, eu gostaria de saber quem é uma poderosa, quem já é aluna de Semijoias Sem Limites, quem é que faz semijoias, quem faz bijuterias e quem quer aprender. Olha o pessoal entrando, que coisa boa ter a gente aqui nessa noite, dessa live maravilhosa para falar sobre criatividade. Então eu vou convidar vocês para curtirem a live, mandarem coraçãozinho, mandar foguinho, aquele senzinho também e compartilhar aqui embaixo onde tem esse aviãozinho, onde tem essa setinha, você compartilhar para outras pessoas que podem gostar de fazer semijoias, que querem aprender ou também que fazem bijuterias, alguém que gosta de trabalho manual ou que gosta de semijoias. Olha minhas poderosas entrando, que coisa boa! Arlete entrando, que beleza! Então quero muito saber quem é uma poderosa, quem faz semijoias, quem faz bijuterias e quem quer aprender a fazer semijoias com pedras naturais. Enquanto o Instagram chama, o pessoal avisa que a live está começando. Enquanto isso, eu quero muito saber quem está aqui na live, quem já é uma poderosa. Isso, olha as poderosas entrando. Faz a Miraci, minha aluna querida, boa noite. Então, minhas poderosas entrando, que já fazem semijoias com pedras naturais. Eu quero saber quem faz e quem quer aprender a fazer semijoias. Olha, quer aprender, que coisa boa, muito bem. Porque hoje a nossa live é um assunto muito, muito importante. Nós vamos falar sobre criatividade. Como estimular a criatividade para criar suas próprias semijoias. E é um assunto que interessa a todo mundo que trabalha com criação. Porque eu recebo muitas vezes mensagens de seguidoras dizendo que tem dificuldade de fazer criações, que não se acham criativas. Então, exatamente isso que nós vamos falar hoje sobre criatividade. Eu montei bijuterias muito tempo atrás, tenho muito material guardado, venho nas suas lives. Vou tentar voltar a fazer. Que beleza, Marisa, isso aí. Tenho certeza que vai começar a fazer semijoias, nem que seja bijuterias, não faz mal. Começa a fazer tuas criações. E daí tu vai ver, se tu já fez durante um tempo, tu vai ver como é fácil, como é simples trabalhar com as semijoias com pedras naturais. Olha, Isabel entrando, muito bem. Então hoje nosso tema, nosso assunto é criatividade. Porque eu achei muito importante falar sobre esse assunto, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas não se acham criativas. E acho que isso pode ser muitas vezes uma barreira na hora de fazer as criações. Então eu achei esse tema importante da gente conversar sobre criatividade e eu pesquisei muito. Hoje, de tarde, eu fui para a internet e fui pesquisar qual a definição de criatividade. Olha a Helena entrando, que amor, querida, está fazendo curso. Helena, seja muito bem-vinda, Helena, que bom. Bom, então assim, o que é a criatividade? Eu cheguei numa definição do professor, eu vou ler aqui que está escrito o nome dele, Brad Hawkinson, um professor da Universidade de Minnesota, e que ele diz que a criatividade é a habilidade de solucionar diferentes questões a partir do que a gente tem na mente. Então a definição dele é que a gente tem a habilidade de solucionar problemas a partir do que a gente tem na nossa mente. Também ele diz que a criatividade é a parte das habilidades mentais, ou seja, todas as pessoas têm criatividade, são criativas. Todo mundo pode ser criativo. E só é uma questão de estimular o nosso cérebro a desenvolver soluções criativas, que pode ser de duas maneiras que a gente pode desenvolver as soluções criativas.
inventar uma coisa nova ou modificar, adaptar algo que já existe. Bom, falando nisso, ele também fala que desde a infância a gente já nasce criativo. Isso faz parte de todas as pessoas, todos os seres humanos nascem criativos. A diferença é que na infância algumas pessoas foram mais estimuladas a usar a criatividade e outras pessoas foram menos estimuladas. Essa que é a diferença. E muitas vezes a gente acha que não é criativa. Então não é uma questão de não ser criativa. Você é criativa, mas no momento você pode estar com pouca criatividade. É uma diferença. Até porque a gente começa a botar umas crenças na nossa cabeça, assim, limitantes. Ah, eu não sou criativa, não vou conseguir fazer. Não, todo mundo é criativo, é só uma questão de estimular. E nós vamos vir aqui na live, eu vou mostrar para vocês como estimular a criatividade e vou mostrar também pedras naturais, um modelo de pedras e diferentes modelos feitos com aquela mesma pedra. Para ver como a gente começa estimulando devagarinho e depois vai melhorando, vai aumentando a criatividade. Bom, então é importante a gente saber como que a gente está, Laura. Então tá, todo mundo nasce criativo, umas pessoas se acham mais criativas, outras menos, mas como que a gente vai fazer para estimular a criatividade? Já que ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Então, primeira coisa, a gente tem que se alimentar, a gente tem que ter várias referências diferentes. Ver filmes, ler livros diferentes, ver imagens, pesquisar na internet, modelos de semijoias, modelos de roupa, combinações de cores, paisagens, viagens, nem que seja pela internet. Eu já vi que várias pessoas começaram a viajar agora novamente, então agora pós-pandemia, graças a Deus, tudo voltou ao normal, então as pessoas, viagens é maravilhoso para a gente estimular a criatividade. Televisão, também Netflix, séries, filmes, tudo isso faz com que a gente tenha insights. O que são insights? A gente tenha novas ideias. E talvez a gente viu uma coisa bacana, legal, num filme, um modelo de roupa, de semijoia, de combinações de cores, e assim a gente vai alimentando a nossa mente, alimentando o nosso repertório, as nossas ideias. Né? Então a primeira coisa que a gente precisa ter é referências. A gente tem que sair do quadradinho, parar de ver sempre as mesmas coisas. Ah, se você vê novela, beleza, tranquilo. Começa a ver filme, começa a ver série, começa a ver outros canais. Tudo isso é importante. Revista digital, revista física, tudo que possa alimentar a sua mente com novas ideias. Bom, também é importante você estar aberto a novas experiências. Mente aberta. Ah, mas eu sempre fiz do mesmo jeito. Tudo certo. Para estimular a criatividade, a gente tem que começar a fazer de um jeito diferente. Isso vai ajudar muito também a estimular a criatividade. Depois, é importante que a gente entenda o processo. O que é entender um processo? Cada pessoa tem o seu tempo. Cada pessoa tem que entender, a gente tem que entender que a gente não vai fazer modelos maravilhosos todos os dias, ou que a gente não vai achar soluções geniais. Não vai, porque faz parte do processo que a gente vai elaborando as ideias e assim a gente vai fazendo cada vez os modelos mais legais, mais bonitos. Então é importante que a gente entenda que é um processo, que não é para... não consegui, não vou mais fazer. Não. Começa, entende que faz parte todo esse caminhar, esse passo a passo e que você não desista até achar uma solução. Eu vou mostrar aqui um modelo de pedra natural com várias soluções, usando essa mesma pedra que fiz vários modelos de semijoias para a gente ver como é possível a gente alimentar a criatividade e fazer diferentes combinações. Outra coisa muito, muito, muito importante, valorizem as ideias de vocês, valorizem as criações de vocês. Fez uma coisa bonita, fez uma semijoia bonita, fez um brinco que você gostou, realmente se valorize, se comemore. Que olha só, vou falar de mim. A gente precisa aumentar a autoestima, conseguir melhorar quando conhecer a professora Laura com seu jeito curioso de falar e ensinar. Ai, muito obrigada, olha, uma das minhas alunas. Mas é importante, muito obrigada, gratidão. Mas o importante é que a gente se dê conta que a gente
pode fazer, que a gente tem que se valorizar. Ah, fez um brinco, ficou legal, que bom, beleza, é por aí que a gente começa. Mas o importante é começar. E daí fez uma peça e nem ficou tão bonito, a gente não tem problema, a gente não pode ser tão exigente que nos paralise. A gente tem que ser, ó, beleza, ficou bom, o próximo eu vou fazer melhor, mas esse já ficou maravilhoso. Então valorizem o que vocês fizerem. E também valorizar as ideias, até se você não chegou a fazer a peça, mas teve uma ideia, anota. Faz o desenho lá do brinco, faz a setinha, aqui vai pérola, aqui vai uma pedra. Então anote, é importante, porque depois a gente acaba esquecendo. O nosso cérebro, depois a gente começa a fazer outras coisas e depois a gente esquece aquelas ideias maravilhosas que a gente teve. Então isso é importante. E exercite o seu cérebro. Sair do óbvio. Eu sempre faço desse jeito, vou começar a fazer diferente. E isso vai fazer com que a gente comece a treinar e comece a ter resultados diferentes. Por que é importante a criatividade? Porque quando a gente cria semijoias, a gente está o tempo inteiro usando a nossa criatividade. Para fazer semijoias, bijuterias, qualquer trabalho manual, até quando a gente cozinha, quando a gente sai para passear, quando a gente resolve escolher qual o caminho, até a roupa que a gente veste, escolher os acessórios, que a gente comece a fazer as coisas diferentes. Então isso é muito importante. Parece uma coisa básica, mas não é. É quando a gente sai daquele nosso quadradinho, do nosso mundo que a gente está acostumado e começa a abrir novos horizontes, começa a ver coisas novas e diferentes. Bom, então quando a gente cria semijoias, como é que a gente faz? Tá, Laura, beleza, tudo isso que tu falou é muito legal, mas eu quero saber, quando eu for criar semijoias, como é que eu vou fazer? Bom, importante a primeira coisa, se você está começando, viu um modelo de brinco, por exemplo, faça igual, não tem nenhum problema. O importante é começar a dominar as técnicas, fazer os acabamentos. Então faça igual, tá tudo certo. Isso faz parte do processo. Depois, no segundo momento, experimenta fazer diferente. O que é fazer diferente? Em vez de pegar e fazer exatamente igual, começa a colocar um detalhezinho diferente. Vou mostrar para vocês. Bom, vou mostrar para vocês que essa é a pedra que eu trouxe, que eu vou mostrar diferentes modelos. Aqui é um fio, até ele já está usado, de gota, uma gota bem grande, de raulita turquesa. E daí eu vou mostrar para vocês exatamente aqui. A gente começa com o básico. Aqui tem um brinquinho, que é a gotinha e a base. Beleza, perfeito. Comecei assim. Mas eu quero estimular minha criatividade. Ótimo. Então aqui nesse outro modelo aqui, que é o mesmo modelo de brinco, é a mesma gota, eu já usei aqui, tem um metalzinho prateado e tem um cristalzinho. Então já ficou diferente. Parece uma coisa óbvia, mas é assim que a gente começa. A gente começa no básico e depois a gente começa a colocar outros elementos. O pessoal curtindo, vou pedir para vocês curtirem a live, mandarem coraçãozinho, mandarem foguinho, compartilhar com quem vocês acham que pode aproveitar esse conteúdo. Bom, então aqui eu comecei mostrando que no início a gente faz igual, depois a gente experimenta fazer alguma modificação, que foi o que aconteceu aqui. Bom, depois disso, o que a gente começa a fazer? A gente começa a fazer outras combinações, até que a gente faça uma combinação que a gente goste. Então aqui eu vou mostrar para vocês, tá aqui a nossa gota, que tá no fio, e eu usei peças dessa pedra para fazer os modelos. Então aqui, por exemplo, vou dar um oizinho para Camille, minha aluna querida que está chegando, minha poderosa. Então aqui, por exemplo, ó, se a gente pegar essa mesma gota, aqui não ousei muito, eu fiquei nas cores, tons de azul, e misturei a gota com os outros materiais, bolinhas maiores, menores, e aqui tá a nossa gotinha de novo. Ou seja, essa mesma gota que eu usei para fazer o brinco, e aqui tá a mesma gota para fazer o colar. Muito bem.
Ah, aqui foi um modelo simples, foi um modelo bem interessante, mas ele é bem comercial, ele é bem fácil de usar, mas ele não é um modelo muito ousado. Tanto que se vocês, no Semijoias Sem Limites, que é o método onde eu ensino a fazer as semijoias com acabamentos perfeitos, tem um módulo que é só de coleção, e ali naquele módulo de coleção realmente tem diferentes combinações, os mesmos materiais, os diferentes modelos feitos com aqueles materiais. E esse estilo é um desses modelos da coleção. Bom, também eu vou agora misturar outros modelos, outros materiais. Então eu separei, antes de mostrar o resto, assim, como é que a gente começa a produzir quando a gente vai fazer as semijoias com pedras naturais. Primeira coisa que eu faço, eu separo meu material na mesa. Então aqui eu separei raulita turquesa, separo os outros materiais e daí eu começo a fazer as combinações. É assim que a gente começa. Então esse é o primeiro passo. Tá, Laura, então tu começa separando o material. Claro que tem uma etapa anterior a essa, que é uma etapa de pesquisa, que eu pesquiso os modelos na internet, eu gosto de usar o Pinterest, eu gosto de usar o Google, o Instagram. Eu gosto de ver o que as pessoas estão fazendo, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Eu tenho um perfil pessoal meu que eu sigo muitas pessoas diferentes de fora do Brasil, que fazem criações diferentes. Sigo gente daqui também, então é importante que você estimule a sua criatividade. É importante que você comece a fazer um banco de ideias. O que é o banco de ideias? Eu gosto muito do Pinterest, que ali é uma plataforma que ela é gratuita, a gente faz uma conta, bota um e-mail, faz uma conta e ali eu crio vários álbuns de colares, pulseiras, brincos e tudo que eu vou gostando no Pinterest eu vou mandando para minhas pastas. Porque daí quando eu for fazer algum modelo diferente, eu já pesquiso ali. Bom, então a primeira coisa é isso. Segunda coisa que a gente, não estou fazendo no Pinterest, eu não estou pesquisando em outros, estou pesquisando no Instagram, eu estou pesquisando em outros locais. Beleza. Eu gosto muito de fazer o print, tem um celular antigo meu que eu salvo assim, e tem um outro celular que é com os 3 dedos, eu salvo a tela e deixo na galeria. Tá, mas para não encher o meu celular, eu tenho várias maneiras. Eu posso mandar as imagens para o Drive, para o Google Drive, que dá para criar várias pastas, que daí não enche a memória do celular, porque às vezes a gente começa a salvar muita coisa e estoura a memória. Também dá para salvar no Telegram e também num grupo de WhatsApp. Você pode fazer um grupo com outra pessoa, com a sua filha, com a sua irmã, com quem você quiser, e depois tira a outra pessoa do grupo e o grupo fica só seu. E daí você começa a salvar tudo que tem ali naquele grupo. Por que isso? Porque quando você for fazer as suas criações, muitas vezes a gente não está inspirada, muitas vezes a criatividade não está aflorada. E daí a gente tem que começar a ver ideias para realmente ter ideias de criação, fazer modelos diferentes. Porque é importante que a gente realmente se alimente de novas ideias para fazer novos modelos. Eu me lembro quando comecei nas minhas lojas, há mais de 30 anos atrás, que eu tinha várias lojas, eu comecei fazendo bijuterias, depois fui para semijoias, e depois foi um processo que foi acontecendo, mas quando eu comecei não tinha internet, então a gente tinha mais dificuldade de pesquisar. E eu fazia esse mesmo banco de ideias que eu hoje tenho no celular, eu comprava as revistas, muitas vezes revistas internacionais, e até revistas nacionais, Cláudia, Desfile, tinha outras revistas, e eu arrancava as páginas do que eu gostava, do que eu ia usar, e eu prendia no meu painel de ideias, porque aquilo alimentava a minha criatividade. Às vezes tinha tanta imagem que daí eu criava umas pastas e botava naquelas folhas plásticas e ali também eu fazia um banco de imagens. Mas hoje está muito mais fácil para você criar um banco de imagens para estimular a sua criatividade, porque isso vai ajudar na hora de fazer os modelos. Tudo bem, então
já pesquisei, eu já tenho meu banco de ideias, e daí como é que eu começo a criar? Bom, a primeira coisa que eu faço, eu defino que material que eu vou usar. Muitas vezes eu defino formatos, as pedras eu vejo quais, por exemplo, se eu vou usar no azul, eu vejo que pedras eu tenho para trabalhar com esse material, que cores que ficam bem para misturar, e eu começo a fazer as combinações, começo a misturar, coloco em cima da mesa e boto lá a gotinha, a pedrinha e vou montando o modelo. Beleza, então essa é uma maneira de fazer. Quando eu tinha as lojas, quando a gente fazia produção em série, porque eu tinha 4 lojas ao mesmo tempo, e eu tinha uma equipe de produção, como é que a gente fazia? Eu fazia o modelo, prendia numa folha de ofício, prendia as pedrinhas e anotava para elas, para trás correntinha, separava os materiais da peça piloto e as meninas faziam a modelagem, elas copiavam, eu botava lá, são 4 colares, 8 colares, enfim, e elas faziam a produção. E isso facilitava muito. Por quê? Porque ficava visual na hora que eu ia criando os modelos, criavam assim, criava outro diferente, fazia o brinco combinando, a pulseira, e assim as coisas iam acontecendo. Bom, então essa é uma maneira de começar a criar, certo? Então tá tudo em cima da mesa, eu começo a fazer as minhas combinações, posso também, às vezes eu já começo a montar, então agora, por exemplo, se eu faço esse modelo aqui, defini que eu vou usar contrapino, que são trabalhar com os alfinetes, esse aqui é todo feito com alfinete, e daí eu começo a montar o colar. E também daí faço o brinco e a pulseira. Eu gosto muito de trabalhar com os conjuntos. Quem me conhece sabe que eu sempre indico que a gente faça conjuntos, que isso vai facilitar na hora de vender. Então, na hora de estimular a criatividade, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a fazer o colar e a gente vai fazer o brinco combinando. Esse modelo de gota não é um modelo que a gente consegue fazer grandes variações de brinco, porque ele é um brinco grande, então para não ficar pesado, a gente pode colocar um detalhezinho a mais, fazer um acabamento diferente para fazer o modelinho do brinco, o mesmo brinco que eu mostrei antes. Bom, então tá, eu estou trabalhando aqui com as gotas, então eu vou mostrar outros modelos em que eu utilizei essa mesma gota. Vou mostrar alguns modelos. Um desses modelos foi um colar bem despojado, um colar que eu fiz tem madeira. Ele é quase uma biojoia aqui, porque ele é com madeira, olho de tigre, raulita turquesa. E aqui embaixo eu usei a mesma gota, já com um acabamento diferente. Esse colar ele pode ser feito com fio de nylon, ou também com fio de nylon ou com a linha também, aquela 100% poliamida, dá para fazer esse modelinho também. E daí faz o mesmo acabamento. O pessoal perguntando do método do curso Semijoia Sem Limites, pois é, no momento as inscrições para o curso, para o método Semijoia Sem Limites, elas estão fechadas, mas a gente vai abrir uma próxima turma. Eu ainda não tenho a data exata, mas se você tem interesse de entrar na próxima turma do Semijoia Sem Limites, aqui no meu Instagram, abaixo da minha foto, vocês vão ver que tem um linkzinho azul. Ali é só clicar, botar seu nome, seu e-mail e vai pedir se você concorda com os termos. E daí quando abrirem as inscrições para a próxima turma, você vai ser avisada. E dentro do método eu ensino 7 técnicas diferentes, com amarração com fio de metal, contrapenagem, aquele nozinho entre as contas, enfim, como fazer uma coleção, tudo isso. Ensino também como criar, como fazer a criação, como estimular a criatividade, tudo isso está dentro do método. Então aqui é um colar bem alternativo, porque também aqui essa pedra olho de tigre eu usei ela na horizontal, ó, tanto que ela vira, ela só fica bem quando a gente bota realmente no pescoço. Continuando com as gotas, aqui eu tô com a mesma gota de raulita turquesa. Olha o pessoal curtindo a live, que coisa boa, mandem coração, mandem aquele senzinho, compartilhem com as pessoas que querem, que podem aproveitar esse conteúdo.
E aqui então eu vou mostrar uma outra maneira que eu usei a gota, olha só. Aqui eu usei um colar que ele é multicolorido, aqui eu já separei materiais coloridos para fazer esse colar. Usei olho de tigre, aqui embaixo tá a mesma gota, aqui eu fiz um cachinho usando outros materiais, pedrinhas. E assim ele vai para cima, ó. Todo também feito na técnica da contrapinagem, que é aquela técnica que a gente usa o alfinetinho. Porque é muito importante a gente lembrar que nós precisamos fazer acabamentos perfeitos, acabamentos profissionais e usar material de qualidade quando a gente for confeccionar nossas peças. E também vou mostrar mais um modelo completamente diferente desses que eu estou mostrando, que também já é de uma outra coleção, mas que eu usei a mesma gota, que é esse modelo aqui. Deixa eu fechar ele. Que é um modelo que eu usei a cor coral com turquesa, simplesmente duas cores. Usei cascalho de turquesa, aqui um cascalho mais graudinho. Aqui o coral, tem raulita turquesa, raulita vermelha aqui misturada aqui e raulita turquesa. Então, e aqui embaixo, ó, tá a nossa gota, a mesma gota que eu usei nos outros colares e no brinco. Aqui eu usei nesse colar, que ficou um colar mais despojado, um colar com mais mistura de materiais, um colar assim que foi uma coisa bem mais moderna, mais alternativa, que eu procurei fazer. Então, para a gente ver como dá para misturar a mesma gota, esse mesmo material aqui, em diversos estilos. Então, aqui a gente tem, ó, assim com a correntinha para trás, poderia ter feito só de correntinha, com a gota também pendurada, com outras pedrinhas junto. Aqui também a gente tem com aquele colarzinho de madeira, usando a mesma gota. Deixa eu ver se eu consigo colocar todos aqui juntos. Ui! E aqui o outro colar. Ó, para quem gosta de fazer print, eu vou botar atrás aqui. Aqui e aqui, ó. Então, todos esses modelos e muito mais, poderia mostrar vários outros diferentes que a gente pode usar. Esses dias eu recebi de uma, acho que era uma aluna, muito interessante. Ela usou o colar com as gotas nesse sentido, enfiadas com outras pedrinhas. Achei que ficou muito interessante. Então, a gente pode usar realmente qualquer material de diferentes maneiras. Gota, oval, retângulo, quadradinho, bolinha, a gente pode fazer muitas combinações diferentes e fazer peças muito criativas, porque é exatamente isso que a gente está falando hoje, né? Que a gente pode trabalhar a nossa criatividade na hora que a gente faz as semijoias com pedras naturais. Então é muito importante que você comece do básico, tá começando, começa do básico, começa fazendo um brinco básico. Coloca lá, aqui tem até uma tulipinha de metal que eu coloquei junto, mas se não quiser colocar, não precisa. Então aqui começa com a gotinha, com a base, faz um brinco básico. Depois mistura outro material, vai experimentando, vai ousando. Porque é assim que a gente começa, né? A gente começa a misturar os materiais diferentes e começa a fazer diferentes combinações, olha aqui. Esse aqui já tem várias combinações de cores. Esse aqui é um modelo com menos combinações, ou seja, mais básico, mais fácil de fazer. E aqui também já é a mistura de outros materiais. Misturei a madeira com pedras naturais. E aqui esse cascalho que eu adoro, esse material mais rústico, assim, mais despojado, em que eu fiz esse modelo também. Então é importante que a gente comece a usar, começa do básico e depois começa a fazer combinações diferentes. Isso tudo vai ser importante no seu processo, porque é importante que a gente entenda que a gente tem um processo, a gente não sai fazendo assim, fazendo criações lindas, incríveis. Não, a gente tem todo um aprendizado, um caminhar. A gente começa do básico, vai misturando mais materiais, vai aprendendo novas técnicas, vai aprendendo a fazer os acabamentos, vai criando
peças únicas, brincos, depois começa a criar os conjuntos, colares, pulseiras e depois começa a criar as coleções, porque é muito importante a gente estimular a criatividade, mas trabalhar pensando realmente se você vai usar as peças, que tenham as peças combinando, se você vai dar de presente também é importante, e também se você for vender, é importante que a pessoa que for comprar, ela possa realmente ter opção de compra, porque muitas vezes a gente ganha um colar e não sabe que brinco usar, nem que pulseira. Então é importante que você comece a criar na mesa ali, bota uma toalhinha, um guardanapo, começa a fazer as combinações, vai experimentando. Bota a pedra e bota do lado uma bolinha, bota ver como é que fica. Ah, não ficou boa essa cor, troca, coloca outra, começa a se experimentar. E é assim mesmo o processo. E também que a gente use o banco de ideias para tirar ideias para fazer as criações. Isso é muito importante. Às vezes a gente acha que a criatividade, que a inspiração vai vir do nada e não é assim que funciona. A gente tem que muitas vezes parar, lembrar, pode ter posto até o material na mesa. Esses dias eu estava criando uns modelos para as próximas lives e botei o material na mesa e disse, e agora? Daí o que eu fiz? Fui para o meu celular e fui olhar lá a minha pasta do Pinterest, fui olhar o que as pessoas estavam fazendo e aquilo me abriu, disse, ah, já sei, vou usar esse material e vou fazer assim, assim, assim. E foi o que aconteceu. E o processo é esse, não tem como ser diferente, né? Que é importante que a gente comece fazendo as combinações mais fáceis e depois a gente vai realmente ousando e se experimentando em combinações diferentes. Então a live de hoje é muito importante, porque quando a gente trabalha com criatividade, é que a gente se dê conta que todas as pessoas nascem criativas. Mas o que diferencia é que no momento a gente pode não estar num momento criativo, mas que todas somos criativas, nós somos. Então é importante que você pense assim também. No momento, se eu não estou conseguindo fazer, não dizer não consigo e pensar assim, como que eu consigo? E daí mudar, tentar virar essa chavezinha. Ai, não, vai experimentando, vai olhando combinações diferentes até que você vai achar uma que você gosta. E valorize as suas criações. Não seja tão exigente. Comece com o que você tem, comece fazendo, porque isso que é importante. Falta muito para começar uma nova turma do curso? Não, não falta muito. Isabelle, Labelle, Gabriele. Não falta muito. A gente está fazendo, eu e minha equipe, uma lista de espera das pessoas para o curso. E logo, logo vocês vão ter novidades e daí quem se inscreveu na lista já vai saber. Tá? Não tenho ainda a data definida, mas não vai demorar muito. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque o curso está incrível, né? O curso Meu Método Semijoia Sem Limites. Bom, então a nossa live de hoje foi como estimular a criatividade para criar as suas semijoias. É importante que a gente estimule, que a gente, olha, é um trabalho constante, persistência, porque eu vejo assim, quem tem sucesso é que não desiste, é que é realmente persistente, vai melhorando, vai aprendendo coisas novas, pesquisando materiais diferentes, trocando informação, vendo o que as outras pessoas estão fazendo. Então as coisas estão indo, e cada uma tem, o importante é que a gente entenda que cada uma tem um processo diferente. Umas são mais rápidas, outras são mais lentas, mas isso está tudo certo, cada um, graças a Deus, somos todas diferentes, todas temos nossas habilidades, todas somos especiais, no sentido assim que a gente tem criatividade, que pode definir o estilo que a gente quer trabalhar e realmente começar a fazer as semijoias. O importante é que a gente comece e acredite que é capaz. Isso é muito importante. Como eu sempre digo, nós somos muito poderosas. A gente tem o poder de mudar nossa vida, tem o poder de fazer escolhas diferentes, e para fazer as escolhas diferentes, até isso a gente tem que usar a criatividade. Não é? Porque se a gente for fazer sempre da mesma maneira, a gente já sabe o resultado. Como chama uma peça que parece um tubo para passar o fio de nylon? Se é aquela pecinha da ponta, se chama conduíte, Marisa, tá? Para fazer o acabamento, tá? Que é uma molinha que a gente vira e cria a argolinha. Bom, pessoal, então
A live de hoje, muito importante sobre criatividade, e na próxima quinta-feira, às 20 horas, o tema da nossa live vai ser 4 modelos de pulseira para você se inspirar. Então eu vou trazer modelos de pulseira para a gente falar sobre técnicas, sobre modelos, sobre as pedras. Então vão ser 4 modelos de pulseiras para você se inspirar, que vai ser agora na próxima quinta-feira, às 20 horas. Então eu vou abrir um stories na minha caixinha ali de perguntas e vou perguntar o que vocês acharam da live de hoje, tá? É importante para eu saber se vocês estão gostando ou não, para ver se o caminho é esse, porque o meu objetivo é ajudar mulheres a criar seus próprios modelos de semijoias com pedras naturais com acabamentos perfeitos. Então, um grande beijo. Eu vou deixar gravada a live, quem não viu desde o início, vou deixar salva, dá para assistir desde o início, tá bom? Obrigada, Helena. Bom feriado para vocês, um bom feriado para todas vocês. Um beijo no coração. Até quinta.